Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Já tô falando com o pessoal. Oba! E aí? Boa noite, boa noite, boa noite! Tudo bom? Fala, galera maravilhosa do Pro Enem. E aí? Tô aqui, Robson Jorge, vamos trabalhar. Mais uma quinta, menos uma quinta. Semana tá acabando, né? Complicado. Eu sei que você tá cansado, tá todo mundo cansado, mas vamos dar aquele sprint final na semana. Vamos com tudo. Gente, se liga só. Eu sei que você tá acostumado a me ver terça-feira aqui, né? A gente tem essas aulinhas aí de 15 em 15 na terça-feira, essa aula de atualidade. Excepcionalmente hoje, eu vim dar essa aula aqui. A gente não teve aula terça-feira, a gente mudou um pouquinho o cronograma. E eu vim quinta-feira para dar essa aula para vocês. Eu acho que depois volta para terça, né, Tom? Acho que volta, né? Acho que sim. Então, volta para terça depois. Foi excepcionalmente essa semana. Isso aí, tá? Que a gente veio para quinta-feira. Gostei da quinta é boa, né? Vamos que vamos com tudo. O nosso papo hoje é a crise energética brasileira. A nossa aula, obviamente, de atualidade, né, vai abordar assuntos que estão na sua mídia, que estão o tempo todo aí batendo, né, na sua cabecinha, batendo aí nos seus olhos. Então você vê o tempo todo assuntos que dizem respeito à crise energética nacional, tá? A gente vai falar um pouquinho, antes de falar exatamente ou especificamente da crise energética, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas fontes energéticas que o Brasil usa, tá? E quais são as que o Brasil mais usa. Vamos comparar um pouquinho com a situação do resto do mundo, né? Como é que o Brasil tá em comparação com o resto do planeta, se usa muita fonte renovável, se usa pouca fonte renovável. Isso tudo você vai ter noção hoje aqui comigo, claro, além de a gente falar das, vamos dizer assim, possibilidades, tá? Das alternativas que a gente pode ter para sair dessa crise energética. Vale lembrar que essa crise energética, ela é recorrente, né? A gente está tendo aí um problema atual, é um problema que, né, desde 2014, final de 2014 e início de 2015, vem assolando aí a nossa vida, que é um iminente apagão, a possibilidade de um racionamento. Tudo isso vem sendo discutido desde 2014 e esse iniciozinho de ano aí, 2015, também a gente veio falando sobre isso. Na verdade, a gente veio vendo várias notícias sobre esse assunto, tá? Então, assim, o que eu quero te mostrar é que já houve esse problema de crise energética anos atrás, em governos anteriores. A gente vai ver isso aqui nos nossos slides, na nossa aulinha maravilhosa, tá bom? Olha só. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Crise energética brasileira. Primeiro papo nosso em relação à crise energética, ele faz você entender a classificação entre renovável e não renovável. O próprio nome diz, né? Isso aí não é difícil para você, por favor, tá? Um aluno de nível pré-ENEM sabe o que é isso, né? Se é renovável, é que se renova, né? Aquela que é não renovável é aquela que não se renova. Tem uma tabelinha aqui, ó, para te mostrar como é que funciona esse negócio, né? Energias renováveis estão aqui desse lado: biomassa, hidráulica, solar, eólica, geotérmica e maremotriz. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, não vamos ficar focado, né, nas características, não é uma aula assim, essencialmente de energia, é uma aula sobre as questões brasileiras em relação à crise energética, mas você tem que ter noção de quem é quem aqui sobre essas fontes energéticas, tá bom? Nas não renováveis, petróleo, gás natural, carvão, xisto, nuclear. O cara fala assim: professor, mas o petróleo, ele daqui a 150 milhões de anos ele pode se formar de novo? Olha, eu acho que é pouco tempo, tá? Mas,
de fato, se você quiser ficar esperando aí 300 milhões de anos para o petróleo de novo se formar, né, para a gente poder explorar de novo ele, você fica à vontade, fica aí sentado 300 milhões de anos esperando esse petróleo ficar pronto de novo. Então, meu irmão, esse petróleo é uma fonte não renovável, por favor, né? Ó, fala, Tom. Lembrando a galera aí que o material está disponível aqui na lateral do nosso vídeo aí, ó. Onde? Aqui, ó, pra cá, aponta pra cá. Aqui? Não, entra aqui, Meu Deus. aponta pra cá. Isso, aqui, não, pra cá, pro lado. Ah lá. Aqui. Aqui. Isso. Aê! Aqui, né? Isso, Pô, aqui, ó, agora sei. O material tá disponível para download aí, para Show. acompanhar a aula. Isso aí. Que maravilha, tá? Faz o downloadzinho aí do material, vamos acompanhando comigo, certo? De pertinho. Vamos que vamos. Ó, então, para você ter noção aqui, a gente tem renováveis e não renováveis, né? É a classificação básica sobre as fontes energéticas, tá? Ó, biomassa, você vai ter produção de energia, por exemplo, do etanol, a cana-de-açúcar, né, que vai produzir o etanol, ou então do milho, né, o milho também pode produzir álcool, sim, pode produzir álcool, tá? Então, são fontes renováveis, basta você plantar de novo a cana-de-açúcar que você consegue produzir de novo álcool dela, certo? O álcool se configura como uma fonte energética, claro, que essa fonte pode ser proveniente tanto do milho quanto da cana-de-açúcar. No nosso caso brasileiro, a gente vai ter uma produção de cana bastante considerável, inclusive porque o nosso clima é bem propício para esse tipo de produção. Você sabe que desde o contexto histórico, ou analisando, na verdade, o contexto histórico brasileiro, a gente vai ter, desde o início da colonização, lá no século XVI, a plantation de cana. Então, o nosso clima, ele é apropriado para esse tipo de cultivo, tá? O nosso solo, inicialmente foi o solo de Massapê, o mais explorado no Nordeste, para a produção de cana. A gente tem aqui condições favoráveis para essa produção, certo? Então a gente acaba focando na produção de etanol. Ó, biomassa hidráulica, você tem noção, a gente tem aqui de energia elétrica, 74% mais ou menos, que dependem dessa fonte energética. Isso, olha aí, ó, é um aperitivo para você entender a crise energética. Isso é uma das razões para a crise energética. Concentrar a tua produção energética numa fonte é um pouco complicado, né? Porque se alguma coisa ali acontece e muda a dinâmica natural das coisas, você tem a dependência de uma fonte. A ideia básica é diversificar a fonte energética. Eu acho que o ideal é diversificar essa fonte energética. Quanto mais equilibrado for a produção energética nacional, menos problemas a gente pode enfrentar se uma ou outra der problema, tá certo? Olha aqui, ó. Hidráulica, solar, eólica, geotérmica. Geotérmica é renovável? Claro que é renovável. A geotérmica ela vai ser produzida através do aquecimento que a gente vai ter, claro, em áreas vulcânicas, né? No Brasil a gente não tem produção geotérmica, mas se você pensar no Japão, por exemplo, os caras têm um investimento alto em produção energética de origem geotérmica. Você pega o magma, é quente pra caramba, né? Esse magma vai ferver água. Essa água fervida, assim como numa termoelétrica que você vai ver daqui a pouco, essa água fervida, ela vai gerar vapor, vapor confinado, movimenta um motor. Você vai entender isso aí. Ó, no lado das não renováveis, petróleo, gás natural, carvão, xisto e nuclear. Você xisto? O que é xisto? Mas peraí, xisto? Xisto. Xisto betuminoso ou betume. Pode aparecer para você folhelo, tá? De origem sedimentar, né? Porque o xisto ele pode ser de origem metamórfica ou de origem sedimentar. Se aparecer folhelo, pega aí ele como... Na verdade, desculpa. Se aparecer folhelo, é de origem metamórfica. Se aparecer xisto para você, é de origem sedimentar. Olha só. Essas aqui, então, são as fontes divididas em renováveis e não renováveis. Vamos passar para o próximo slide aí. Ó, consumo mundial. O consumo mundial de energia está dividido da seguinte forma. O petróleo é a fonte energética mais usada no planeta. Você já aprendeu que o petróleo é uma fonte não renovável, certo? É um combustível fóssil. Ele é bastante poluente, um pouco menos poluente que o carvão, que está em segundo lugar. Se você lembrar da primeira revolução industrial, a fonte energética mais usada era o carvão, né? A partir da evolução tecnológica e a partir da evolução da própria indústria, na segunda revolução, já no século XIX e depois no século XX, quando o petróleo começou de fato a ser desenvolvido, essa fonte energética ela começou a ser substituída. E a gente vai substituir pelo petróleo, tá? Então, petróleo 34% do uso mundial, carvão 25%, nuclear considerável aí, 7%, tá? Renováveis 13%,
Das renováveis, a gente vai ter principalmente cerca de 9% das energias hidráulicas, ou da energia que vem da hidrelétrica, né? A fonte energética hidrelétrica é uma fonte renovável. Então, dos 13%, 9% mais ou menos é de fonte hidráulica, tá? E gás natural, 21%. Você consegue perceber que no mundo todo a gente tem uma predominância de fontes energéticas não renováveis, tá? Isso pode se transformar num problema futuro. Um futuro que a gente imagina que está bastante longe, mas pode também se tornar um futuro bastante perto, tá? Dependendo do consumo de fontes energéticas que a gente tiver no nosso dia a dia, claro, na indústria e em tudo mais que usa energia, que usa essas fontes aqui não renováveis, tá? Fala, Raul, surgiu uma pergunta aqui do Adriano Ângelo. Sim, Ângelo, diga. Ele pergunta aqui, professor Jorge, a eólica não é a mais cara? Assim, não dá para definir se é a mais cara. Tanto é que se você pegar a solar e comparar com a eólica, a solar acaba sendo mais cara, tá? Porque a solar tem um painel solar que é caro pra caramba, né? A transformação do calor e a transformação da luz solar em energia elétrica é um processo que demanda uma tecnologia bastante avançada, né? A gente vai ter aí células fotovoltaicas que transformam esses raios solares em energia elétrica. Então, assim, a tecnologia aplicada à energia solar, ela é muito alta. E tem uma coisa, esse caro, ele é relativo, tá? Porque se você pegar, por exemplo, a energia eólica, ela tem um potencial de geração maior do que a solar, por exemplo. Vou dar um exemplo rápido, só pra gente falar sobre isso aí. Se você o Japão, ele investiu há pouco tempo muita grana, e assim, eu li a reportagem e não tinha dados de quanto foi investido, tá? Mas o investimento foi altíssimo. Ele investiu em painéis solares flutuantes. O Japão tem pouco espaço, então ele precisa usar ali alternativas para poder, né, gerar energia. É altamente tecnológico, o Japão é altamente modernizado, altamente robotizado, então ele precisa de muita, né, energia. Se você pegar, por exemplo, o Japão, ele com essa fonte, né, solar que ele investiu, muita grana, ele conseguiria abastecer 971 famílias. Pô, 971 famílias não é nem um bairro no Japão. Pô, então, o custo é muito elevado na energia solar, principalmente o custo relativo. Então, se você pensar na eólica, até que ela tem, claro, o seu custo, um custo um pouquinho mais elevado, mas se você pensar na solar, a solar é mais cara, tá bom? Adriano, né? Isso. Adriano. Né? Ângelo. Ângelo, tá? Valeu? Vamos que vamos. Olha aí, então. Pega aqui nas principais fontes energéticas, você já percebeu que as fontes são não renováveis e, olha aí, ó, de origem fóssil. Petróleo, carvão, gás, tá aqui, ó. Pá, é difícil fazer a conta, né? 34 com 25 dá... É melhor parar. 69? Chega. Vamos lá. Só pra você ter noção de que, de fato, a porcentagem de fontes energéticas não renováveis é muito maior, tá? O me mandou presente. Era pequenininho, né? Deixa aqui, que eu vou precisar. Meu irmão, quem me conhece sabe. A matemática não é o meu forte. Nunca foi, filho. Nunca foi. Tá? Vamos lá. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Consumo no Brasil. Então aqui só o caso brasileiro. Se eu pegar renovável, a gente tem 42,4% de uso de fontes renováveis e 57% de fontes não renováveis. Então vamos lá. Então quer dizer que o Brasil usa mais fonte não renovável do que renovável? Sim, sim. Usa mais fonte não renovável do que renovável. Você viu aqui pela porcentagem. Agora, isso não quer dizer que a gente esteja numa posição ruim em comparação com o resto do planeta. A nossa posição é bem considerável. O nosso consumo de fontes renováveis ele é bem significativo perto de outros países. Então, assim, se eu pegar aqui, 42% para 57%, isso é um número considerável, né? A gente vai ter... Deixa eu ver aqui, tem um próximo slide, depois eu volto para essa situação que eu estou falando. Olha aqui, ó. Né? O consumo no Brasil. Você vai ter de fontes renováveis 42,4% aqui, ó, em 2012. No mundo, 13,2%. Você tem noção que a gente não está tão mal aí, né, no que diz respeito a fontes renováveis. Mas, claro que grande parte dessa fonte renovável se dá pela fonte hidráulica, pelas usinas hidrelétricas. Se você pensar no Brasil, o Brasil é gigantesco. O Brasil tem recursos hídricos que são bastante significativos, que causam inveja para o resto do planeta, né? Mas, assim, a gente vai concentrar essa nossa fonte energética na energia hidráulica, tá bom? Ó, pega aqui, vamos ver. Biomassa e cana, 15,4%, tá? Hidráulica e eletricidade, 13,8%. Tem aqui dados para você ter uma noção de quanto que é usado de fonte
renovável, tá? E de quanto que é usado de fonte não renovável, tá? O petróleo vai ser aí o primeiro, né? O primeiro colocado nas fontes não renováveis, tá? Fala, Tom, diga. Mais uma perguntinha aqui. Sim, da Ana Clara, ela pergunta, Robson, Sim, eu. por que a maré motriz não é vantajosa para o Brasil? Ela é vantajosa, ela seria vantajosa, né? O Brasil tem um litoral gigantesco. O Brasil poderia investir muito na energia maremotriz, tá? Energia que vem da variação de marés. Ou então tem fontes, né, maremotriz que vão funcionar através de onda do mar. Então, se bater vento, tem onda. A gente tem um litoral muito grande, a gente poderia explorar essa fonte, tá? É uma alternativa. Poderia. É só investir, né? É claro que o litoral nosso, ele é recoberto, né, pelo turismo. Então, assim, todo o nosso litoral, ele ganha muita grana, né? Ele tem uma receita muito forte, baseada no turismo. Então, investir em fontes maremotriz seriam em locais pontuais, locais específicos, mas isso, assim, nada impede que a gente pudesse investir nisso, né? Dá para investir. Também é um pouquinho caro, é uma tecnologia nova. Você sabe que o Brasil carece muito de investimento em pesquisa e investimento em tecnologia, certo? Então essa é a resposta aí, né, para essa tua pergunta, tá bom? Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Falei para você antes, né? Consumo Brasil-Mundo, tá? Brasil aqui em 2002, 42,4% de fontes renováveis, o restão aí de fontes não renováveis, né? OCDE aqui, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Formada aí por países, principalmente países europeus, são 34 países, e aqui a gente vai ter uma noção de como esses países desenvolvidos usam essas fontes renováveis. Então lá, ó, 8% de fonte renovável, tá? Os caras não têm, né, muitas vezes espaço físico suficiente para a produção de cana, e os caras não têm recursos hídricos suficientes que nós temos. Nós temos muitos rios aqui, né, no Brasil. A gente consegue explorar bastante a força desses rios, tá bom? Vamos lá. Olha aí, ó, outra tabelinha aí para a gente ter noção, né, de como é que é a participação dessas fontes energéticas no Brasil e no mundo, tá? Fonte de energia aqui não renovável e renovável, né? Petróleo no Brasil, 43,6%, no mundo, 35,3%. A gente usa bastante petróleo, a gente tem um investimento muito alto em perfuração de petróleo. Você sabe, né, que o pré-sal é uma das maiores riquezas que o Brasil tem no que diz respeito a reservas de petróleo e, na verdade, é uma das últimas maiores descobertas de petróleo do mundo. A gente tem o pré-sal aqui, o problema é perfurar, né? Como é que perfura? É caro perfurar? O poço é caro? Sim, o poço é caro. Já falei numa outra aula ao vivo, né, para fazer um link aí com energia, a gente não consegue produzir petróleo mais em tanta quantidade, porque não tá valendo a pena, né? Perfurar um poço é muito caro. Você vai perfurar 7.000 metros de profundidade, é muito profundo, tá? E aí você vai tirar um óleo que tá valendo $60. O barril tá valendo $60. Não vale a pena. Isso vale a pena se valer 110, 120, né? Mas isso é uma outra discussão. A gente falou isso aí lá naquela aula de Cuba, tá? Cuba é aproximação com os States, tá bom? Olha aí. Nas fontes renováveis, a gente vai ter, né, a biomassa aí, 25% no Brasil de participação. De novo, nosso espaço físico é bastante grande. Nós temos uma plantation, tá, que foi inserida no Brasil desde o século XVI e até hoje o Brasil sofre com uma condição de concentração fundiária, tá bom? Então, por esse território gigantesco, a gente consegue explorar bastante a biomassa, tá? Vamos lá, então, ó, só para você ter uma noção aí, né, de como é que está distribuída essas fontes energéticas aí pelo Brasil, tá? Vamos lá, na verdade, entre o Brasil e o mundo, sempre comparando o Brasil com o mundo, tá? Para você ver se a gente está bem, se a gente está mal. Vamos que vamos. Opa, isso. Tem aqui mais um gráfico para mostrar para vocês qual é, né, a emissão de CO2 que um país tem por pessoa. Fiz um cálculo aqui que mostra qual é mais ou menos aí a emissão de gás carbônico que cada um, tá, é capaz, ou cada um acaba produzindo, tá? Então, assim, emissões per capita em 2012, ó, Brasil, 2, né, toneladas de gás carbônico por habitante,
tá? Agora, se você pegar aqui Estados Unidos, né, 17,3 toneladas de gás carbônico por habitante. Então, é para você ter uma noção de quanto que o país produz de energia... Opa, passou, volta, isso. Quanto que o país produz de energias não renováveis e o quanto isso é danoso para aquela população. Você consegue ter uma noção ali de quais são os países que acabam poluindo mais o meio ambiente. Você sabe bem que quem polui mais o meio ambiente e a atmosfera, Estados Unidos e China, são os dois maiores poluidores, tá bom? Diga. Não, isso aí cai na pergunta da Catherine Veloso. Sim. Caterine Cristine. E aí, tudo bom, Caterine? Diga, Caterine. Qual país usa mais fontes renováveis? Então, é complicado falar, assim, o Brasil está bem colocado, né, no uso de fontes renováveis, né, e a gente tem um potencial muito grande para investir cada vez mais nessas fontes renováveis. A gente tem alguns países europeus que acabam tendo uma produção energética bastante sustentável. Nem sempre é renovável especificamente ou totalmente renovável, mas são fontes que são sustentáveis. Eu não sei te dizer o ranking aí de quem usa mais fonte renovável, né, no mundo hoje, mas eu posso te garantir que o Brasil, ele é um dos países que mais usa essa fonte renovável, tá bom? Valeu, Catarina e Cristine. Olha aí, ó. Vamos que vamos. Ó. Vamos focar agora em energia elétrica, né? Porque foco da nossa aula, obviamente, tá? É a crise energética brasileira. E como é que te afeta essa crise energética? Faltando luzinha na sua casa. Imagina se faltar luz na sua casa agora. Você não vai ver mais essa aula, né? Seu computador vai desligar, né? Você não vai conseguir ver essa aula maravilhosa e emocionante de atualidades sobre a crise energética. Você não vai conseguir mexer no seu WhatsApp. Quer dizer, você vai até conseguir mexer no seu WhatsApp, né? É claro que se você ficar aí, sei lá, 3 horas sem luz em casa, você não vai conseguir carregar o seu celular. Então isso é para você ter noção do quanto é importante a energia elétrica na sua casa. É claro que esses são exemplos que são um pouco danosos à sua saúde, né? O seu WhatsApp não é essencial para a sua vida. Não é, tá? Agora, se você pensar, por exemplo, numa falta de energia elétrica em, sei lá, grandes frigoríficos, que não tem estrutura, por exemplo, né, de geração de energia alternativa, que não tem gerador a diesel, por exemplo, né? Como a gente não tem essa iminência, tá, de apagões há um bom tempo, né, desde 2001, em 2001 foi a última crise energética que nós tivemos, a gente está aí, 14 anos sem passar por uma crise realmente efetiva no que diz respeito à energia elétrica. Então, claro que muitas empresas acabam não comprando, não tendo essa fonte energética alternativa. O cara não tem diesel, não tem diesel. O cara não tem um gerador a diesel, por exemplo, na sua indústria, na sua fábrica, tá? Claro, com a iminência de um apagão, você vai ter que correr para as lojas para poder comprar alternativas. Tem algumas atividades que não podem ficar sem luz, né? Atividades, como eu falei, frigorífica, por exemplo, o cara tem lá um frigorífico e tem carne pra caramba que ele tem que manter lá numa temperatura X, na CNTP, sei lá. E aí, se o cara tá sem luz, ele não consegue manter isso aí. O prejuízo vai ser altíssimo, talvez, né, a qualidade da comida vai cair. Então, a energia elétrica é super importante, você sabe que é. Né? Então, de fato, a gente começa a falar agora da energia elétrica que vai ser produzida tanto por hidrelétrica quanto por termoelétricas e, claro, também podem ser nucleares, a gente vai chamar de termonucleares, tá? A termoelétrica pode ser de carvão, pode ser de óleo, pode ser de gás, tá bom? Fala, Tom. Aproveitando aqui o ensejo, aproveite. O Fabrício Cardoso ele pergunta, Robson, por que não temos usinas termoelétricas movidas só a etanol? É uma commodity abundante e estimulante ao setor produtivo. Sim, né? De fato, a gente tem algumas usinas que são movidas a etanol, né? Mas assim, são de pequeno porte, tá? O grande problema aqui no Brasil, você vai ver isso aqui daqui a pouco, é a condição de produção, né, ou de construção de uma usina, seja ela eólica, seja ela solar, seja ela própria do etanol, tá? E, assim,
a transmissão que é o problema. O grande problema do Brasil é que muitas vezes as usinas são construídas e a transmissão acaba não sendo construída. Então, você tem a usina lá que vai ficar apodrecendo sem uso e não tem linha de transmissão para levar isso até a tua casa, tá? Então, de fato, é isso. Assim como a maremotriz, tipo, por que o Brasil não tem a maremotriz? Pô, a gente poderia ter diversas, a gente tem possibilidades que são absurdamente grandes de investir em fontes renováveis. E seria super interessante isso, né? É claro que tem uma coisa em relação ao etanol, que é uma pressão do açúcar, que também pode ser considerado. Você tem um fator aí que é o açúcar. Tem muito fazendeiro, muito produtor, né, de etanol, que ele prefere não fazer etanol. Ou produtor de cana, na verdade, que ele prefere fazer açúcar. Porque o açúcar é valorizado no mercado internacional. E o cara exporta açúcar. Quando o cara exporta açúcar e não faz o etanol, o preço do etanol sobe. É por isso que o etanol é caro na bomba de combustível. Porque, de forma geral, os fazendeiros, né, os latifundiários, que deveriam receber, muitas vezes até, né, subsídios do governo, para que produzissem etanol, eles acabam deixando isso de lado, porque é mais difícil produzir etanol. Então o cara vai focar sua produção, né, de cana diretamente para o açúcar. Faz um engenho rapidinho lá, ó, produz açúcar e exporta esse açúcar. Quando ele exporta esse açúcar, ele não produz álcool. Se ele não produz álcool, falta álcool. Se falta álcool, o preço sobe. Tá? É a condição aí cíclica problemática que a gente não consegue sair desse círculo vicioso. Tá? Então, é isso. É uma resposta meio que aberta, né? Mas o Brasil poderia investir em diversas fontes energéticas. Né? Não, uma de etanol, por exemplo, não seria tão cara também. Tá? Vamos que vamos. Olha aí. Ó. Hidrelétrica, termoelétricas de carvão e de óleo e de gás e também nucleares. Tá? A gente tem que avaliar um pouquinho aí as vantagens e desvantagens das energias, né, que a gente vai usar aqui no Brasil. Se eu pensar numa energia hidrelétrica, a gente tem, obviamente, algumas vantagens. Tá? O custo-benefício é bastante interessante. Porque se você pensar, a energia proveniente da água, ela é de uma fonte que é inesgotável. A água não acaba nunca. Não, peraí, isso está errado. A água acaba. Não, cara. A água, ela pode ficar poluída, acabar, não acaba. Tem um ciclo fechado, né, que faz com que a água evapore e depois ela precipite. Na verdade, ela evapora, condensa, precipita, volta, evapora. Cara, é um ciclo fechado. A quantidade de água que a gente tem no planeta é a mesma desde que o planeta é planeta, pô. Agora, a gente tem um problema no que diz respeito à água potável. Tipo, a água potável vai acabar um dia. Ok, vai acabar um dia porque ela está poluindo ela. Mas a água em si não acaba. Então, a água é um bem inesgotável e é uma fonte, né, energética que é quase que de graça. Você não paga pela água. A água você represa ela, né, bota numa turbina e faz ela gerar energia elétrica. Por isso que o custo-benefício dela é bastante interessante. Então é muito barato. Né? É uma fonte energética bastante barata. Tá? Olha aí então. Essa é a principal vantagem. Tá? Então assim, no que diz respeito ao relevo brasileiro, né? Se a gente pegar as condições naturais e físicas aqui do Brasil, a gente, já falei 3 vezes, a gente tem vantagens que são invejáveis. Tá? Um espaço físico, um território enorme, né? Recursos hídricos abundantes. A gente tem rios que são de relevo, rios de planalto, rios que têm queda d'água. E quando tem queda d'água, você consegue produzir energia elétrica com um custo menor. Né? Então, assim, é uma das vantagens ou das várias vantagens da energia hidrelétrica. Coloquei aqui a primeira vantagem: predomínio do relevo de planalto e grande disponibilidade de recursos hídricos. Já falei isso para você. Né? Corresponde aí a 76% mais ou menos da energia elétrica brasileira. Então, a energia que está na sua casa, está ligada à luz, está ligada ao computador, ela vem 76% das hidrelétricas. Quer falar, Tom? Diga lá, sim, diretor. Sim. Um pouquinho antes da gente ir para o intervalo, só uma perguntinha aqui do Josen Congeto, de Belo Horizonte. Ele pergunta: professor, a energia proveniente da hidrelétrica é para alguns estudiosos considerada suja, especialmente por emitir CO2 pela decomposição da floresta. Vou falar disso também. Que ali será inundada. Quando apresentar esse tipo de energia de forma genérica no Enem, posso considerar ela como limpa? Então, o próprio Enem, ele já usou uma vez energia limpa, entre aspas.
Porque ele vem logo explicando depois por que ela não é limpa, ela é relativamente limpa. De fato, ela é uma fonte renovável, de fato, ela é uma fonte das mais limpas que a gente tem, mas é claro que a gente tem problemas associados a essa fonte energética. Você falou da emissão, né, não só de CO2, na verdade a emissão de metano é muito maior, José, tá? A emissão de metano ela é mais problemática, porque assim, quando você constrói uma barragem, tá? E essa barragem tem que ser construída num local que não tem ocupação humana, ou se tiver ocupação humana, tu tem que tirar, né? Tem que tirar o índiozinho, tem que tirar a população ribeirinha, porque senão esse cara vai morrer afogado, né? Então, quando você inunda uma área muito grande, você acaba inundando também uma grande parte da floresta. Quando você inunda essa floresta, aquela matéria orgânica inteira que está ali, que são as arvorezinhas bonitinhas, elas vão morrer. Elas vão morrer e elas, com o tempo de apodrecimento, elas vão se transformar ou vão produzir metano com esse processo de putrefação. Elas vão apodrecer ali, ó, né, debaixo ou submersas, né, debaixo dessa represa, e isso vai gerar esse o metano, na verdade, que seria mais poluente e mais prejudicial do que o próprio CO2, que é natural na atmosfera. O CO2 está aí voando, não precisa ter poluição para ter CO2, tá? Então o metano seria o pior disso aí, tá? Eu volto aí para falar disso, volto para falar de vantagens, que eu já falei algumas, mas eu volto para falar das desvantagens, tá? Tem uma série de desvantagens também em relação à energia hidrelétrica, e eu vou entrar de fato na crise energética atual. O que está rolando? A tua conta justa está ficando alta por quê? Ah, não aguento mais pagar. Segura aí, daqui a pouco eu volto. A matemática também faz com que criemos o hábito de raciocinar. Esse hábito é o que impulsiona a humanidade à evolução. E isso você desenvolve aqui, nas aulas de matemáticas ao vivo de segunda a sexta do ProEnem. Sempre com os melhores professores. Luiz Amaral te traz os segredos algébricos desde a antiga Babilônia. Diego Viug percorre os labirintos geométricos te ensinando cada detalhe. Esse é o ProEnem, fazendo sempre você e além. Venha participar! E aí, galera? Precisando de um empurrãozinho nos estudos? Cansado de tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProEnem temos os melhores professores à sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui na internet. Com uma agenda repleta de horários. Pra você escolher! Além, é claro, de aulas particulares. Não deixe de dar aquele up nos seus estudos. Venha para a monitoria ProEnem, a sua chance de se dar bem. Jovem Padawan, no final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí, isso ficou ruim pra c***. Corta aí, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça. Hi guys, well, how are you doing? Now I'm your English teacher. My name is Marceli, and choosing English, you won't... Yo soy Carlón de Español, estoy acá para enseñarles el español. What are you doing here? ¿Qué cosa es esa de las personas hablar en que el español es más importante? No es más Get out of my importante, classroom. el español es más importante. English is important, Voy a guys. enseñarles los artículos determinantes, los artículos I'm going to indeterminantes, teach you verb tratamiento formal, false tratamiento informal. Chega, Carlão! Chega! Por supuesto, sim. O que importa, meus queridos alunos, é que com o ProEnem a gente vai ajudar você a passar no vestibular. Com certeza a gente vai ensinar vocês a passarem no vestibular. Mas escolhe inglês, tá bom? Não, escolhe espanhol. Não, inglês, Carlão. Gente, vai por mim. Não, inglês é muito mais fácil. Colega, nem eu. Qual é o ônibus que eu pego aqui pra poder ir lá pro Flamengo? Por causa que tem uns amigos meus que vai andar de bicicleta lá no aterro. Parou! Some daqui! Galera, não dá pra escrever na redação Flamengo por causa que, né? Você até precisa conhecer a variante coloquial, mas você precisa dominar a norma padrão. E isso você só vai conseguir aqui comigo nas aulas de língua portuguesa do ProEnem. Conto com você!
lá, candidato. Quer descobrir os segredos do mundo e suas curiosidades? E por que não sobre o universo? Desde os primórdios da humanidade, explorando cada canto do planeta e calculando seus ângulos e medidas, refletindo sobre a ação do homem na atualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui. No ProEnem, preparação que vai além. Voltamos. Tá o áudio? Isso. E aí? Vamos que vamos. Voltamos, intervalinho. Rapidez, tá? Deu nem pra fazer o xixi, né? Deu não, né? Então, rapidinho aí. Daqui a pouco a nossa aulinha também tá acabando. O assunto é grande, hein? Já percebeu que o assunto é grande. O assunto é grande, você tem várias fontes energéticas, tem que analisar vantagens e desvantagens dessas fontes energéticas. A gente tem um assunto que está bastante latente na tua mente, tá? E que pode cair na prova do Enem, que já vem abordando há vários anos esse assunto de energia. Então não seria nenhuma novidade cair esse ano energia de novo no Enem, porque a gente está vivendo uma crise energética bastante considerável, tá bom? Vamos que vamos então. Volta para cá. Ó. Como eu falei anteriormente, a gente meio que começou a falar de desvantagens e vantagens da hidrelétrica. Eu vi algumas perguntas ali, vou sanar essas perguntas. A Clarinha fez uma pergunta, né? A Clara, isso tudo aí, bom, Clarinha? A Ana Clara, ela perguntou, Robson, o Japão inaugurou uma usina solar, então, por ser mais segura, devido a ameaças naturais do país. Porém, também é vantajoso por ser uma fonte limpa de energia. Será vantajoso para o Brasil investir nesse tipo de energia? Se os países investisse nessa energia, o impacto do meio ambiente diminuiria muito? Então, aí que tá. Dessa tua pergunta, eu vou trabalhar com duas vertentes, né? É uma pergunta interessante, falei um pouquinho também sobre energia solar. O Brasil ele tem um clima tropical, o que faz com que a radiação solar aqui seja muito intensa. Então seria interessante a gente explorar também essa fonte energética. Tem alguns locais do Brasil que usam somente a fonte solar, somente os painéis solares, tá? Assim, como eu falei, é um pouco cara essa fonte, é um pouco complicado investir em grandes usinas solares, tá? Mas em pontos estratégicos do Brasil, onde dificilmente chegaria uma linha de transmissão, é interessante que o governo consiga distribuir com recursos próprios, ele já faz isso, tá? Em alguns casos, painéis solares para essas populações que moram mais distantes e é difícil você colocar uma linha de transmissão lá, né? Claro que seria super interessante para cá, para o Brasil. O Japão, ele acaba tentando agora, né, mudar um pouquinho a fonte energética, ele concentra a sua fonte energética na energia nuclear, mas o Japão tem problemas associados à geologia do país, né? O Japão ele tem problemas de terremoto e tsunami que são iminentes. Então, o que acontece é que estão tentando reformar um pouco, reformular ou diversificar essa fonte energética. E aí, eu que faço uma pergunta, será que seria interessante uma energia nuclear aqui no Brasil, investir mais nessa fonte nuclear? Eu voto positivo. Tenho medo um pouco, acho que todo mundo tem medo da energia nuclear, mas seria algo interessante para cá. A gente tem 3 usinas, na verdade 2, desculpa. Angra 1 e Angra 2. Angra 3 era para estar inaugurando agora, né? Atrasaram de novo a obra, já tem aí, desde a década de 70 que Angra já tinha o projeto de ter 3 usinas, tá? É experimental, o Brasil tem urânio pra caramba, o Pará é a maior reserva mundial de urânio, nós não temos terremoto, nós não temos tsunami, nós não temos problemas de fato geológicos ou instabilidade geológica que pudesse criar, né, acidente. Então seria interessante também a energia nuclear, mesmo que não fosse focar só na nuclear, mas você conseguiria, né, usar a nuclear. Tem um problema, tudo tem o seu lado negativo, do resíduo nuclear que não tem o que ser feito com ele. Esse resíduo tem que ficar armazenado dentro da usina nuclear. O assunto é grande, vamos lá. Outra pergunta foi do Muriel. Muriel, eu já respondo direto. Muriel perguntou, pô, por que a crise, ou por que né, a conta de luz está mais alta? Eu acho que o nosso foco aqui hoje é mostrar um pouquinho para você por que isso está acontecendo. Por que está sendo repassado para você essa conta. Para você não, né, Muriel? Para você não, né? O teu pai que está pagando, né? Pô, para com isso. Você não está pagando nada, porque você está encostado em casa, né? O cara vai ser geógrafo, porra, Muriel, cara. Então, vamos lá. Teve o Edilson fez uma pergunta grande ali e falou sobre, pô, se o consumo de energia aumentar, se a produção do Brasil aumentar, não é? E o Brasil não tem condições
de manter esse consumo alto com as fontes que possui. O que pode ser feito? O Brasil vai entrar em pane? Foi alguma coisa assim que ele perguntou, a pergunta era grande, mas é possível que o Brasil entre em pane. Mas o que acontece? Para não ocorrer esse apagão, né, para não ocorrer esse problema aí da crise energética, o Brasil acabou optando por investir em fontes que são um pouquinho mais caras nesse momento emergencial. Tá? A termoelétrica, por exemplo, ela começou de novo a ser utilizada. Tá? A questão é a seguinte, nós temos um problema que é a falta de chuva. A estiagem no ano de 2014 foi uma das piores que a gente já teve. Então, se não choveu, o reservatório não encheu. Se o reservatório não encheu, a gente não consegue produzir energia elétrica desse reservatório. Qual foi a saída? Usar as fontes termoelétricas de carvão, né, e de óleo. Essas fontes, elas, claro, são muito caras. Explorar a energia, por exemplo, do carvão é complicado, o transporte é complicado. E outra, o nosso carvão aqui do Brasil, encontrado na região sul, ele não é de qualidade, não é um bom carvão. Mais de 70% do nosso carvão é utilizado em siderúrgicas e não em produção nas termoelétricas, na energia, para produção de energia elétrica nas termoelétricas. Então, assim, como o Brasil se viu numa condição emergencial na questão dos reservatórios que estavam vazios, usa termoelétrica, vamos lá, é emergencial, tem que usar. Quando você usa termoelétrica, é mais caro produzir energia que a termoelétrica. E aí, de alguma forma, esse repasse foi passado para você na sua conta de luz. É uma das razões, tem outras razões, tá? Então, hidrelétrica lá tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. A gente tem que tentar, né, entender que, mesmo com as suas desvantagens, é uma fonte bastante interessante para o Brasil. E nós temos alternativas hoje, que são alternativas que acabam construindo barragens menores, que é a produção de energia a fio d'água, né? Tem barragem, mas não muda o curso do rio, então não temos impactos ambientais que são efetivos. A gente tem impacto ambiental, eu falei para vocês aí quando eu saí para o intervalo, né, antes do intervalo, que a produção de metano, ela é muito forte quando você inunda uma grande área florestal, porque aquela área florestal é matéria orgânica que foi submersa, porque está apodrecendo, né? Você tem alguns problemas relacionados ao microambiente ali, né? A questão da eutrofização é um problema, você estuda isso em biologia, tá? A eutrofização, ela vai ocorrer porque toda essa matéria orgânica, ela vai se concentrando naquela área de barragem, que é aquilo, você criou um lago artificial. O rio tinha uma velocidade, o rio tinha um movimento, o rio tinha um curso. Você criou uma barragem, você criou um lago artificial. Então, toda aquela velocidade que o rio tinha, ela diminui, obviamente, né? E aquela matéria orgânica vai se confinando ali, todo esse processo vai mudando a acidez da água, vai mudando a quantidade, né, de micro-organismos que você vai encontrar ali, vai mudando a quantidade de algas que você vai encontrar ali. Então tem uma série de problemas, né, para a vida desse rio. Os peixes, por exemplo, vão sofrer com isso. A gente vai ter um problema em relação à piracema. A piracema é a reprodução de peixes. A gente tem problemas em relação à parte de cima da hidrelétrica e a parte de baixo, né? A montante e a jusante. Vamos ver aqui um outro slide? Ó, daqui a pouco eu volto nas principais hidrelétricas do Brasil, tá? Ó, isso aqui que eu estava falando. Problemas e impactos, tá? As usinas, elas usam represas muito grandes, ou sempre usaram represas muito grandes. Se você pensar em Itaipu, por exemplo, Itaipu, em 73, quando foi inaugurada, ninguém tinha preocupação de impacto ambiental. Não existia impacto ambiental. Existia sim, só que ninguém tinha preocupação com esse impacto ambiental, né? Já existia o impacto, estava lá o impacto. Ninguém estava ali para fiscalizar esse impacto. Então a usina, ela tem um reservatório que é muito grande. Você tem uma ideia? Tem uma outra usina, a usina de Balbina, que foi construída aqui, né? Aqui não, né? Lá na região amazônica, rio Uatumã, não sei decorar isso não, mas é um rio lá da região amazônica. Ela foi um dos principais e maiores desastres ambientais que o Brasil já teve, certo? Mas claro que na década de 70, né, década de 80, a preocupação e a fiscalização com o impacto ambiental era muito ridícula, muito pequena. Pra você ter ideia, a primeira reunião mundial com a ideia de preocupação ambiental ocorreu lá em Estocolmo, em 72, na Suécia, para discutir no mundo o que é impacto ambiental, o que é sustentabilidade. Então, você tinha um monte de usinas que foram construídas com represas gigantescas que criaram esses problemas que eu falei para vocês. Ó, temos aí a montante da barragem. Gente, a montante é em cima, tá? A montante é na parte de cima. A jusante é na parte de baixo. A montante é onde você vai ter o lago artificial que vai ser construído. Alagamento, risco de extinção de espécies, claro, você vai mudar a dinâmica daquele meio ambiente. Remoção de famílias, isso aqui é um impacto social.
Tem isso aí também. Se a prova do Enem te cobrar um impacto ambiental, é mole, tu sabe. Agora, se perguntar assim, me dá um impacto social. Impacto ambiental, pô, tu sabe, tu fala de eutrofização, tem lá alguma questão, alguma alternativa que vai falar sobre o alagamento, sobre a produção de metano. Agora, se o cara pergunta impacto social, tem que lembrar de remoção de famílias. Famílias tradicionais dali, famílias ribeirinhas, populações indígenas que vão ser retiradas, isso é um impacto social muito forte da hidrelétrica, tá? Comprometimento com os sítios arqueológicos, que aqui também tem uma questão cultural muito forte, né? Você alagou um lugar, você matou toda uma cultura que tinha ali, né, cara? Então é um impacto cultural também, tá certo? Olha aqui, ó, a jusante da barragem, na parte de baixo, né, depois das turbinas. Ó, diminuição da quantidade de peixe, é claro, o peixe ficou preso no lago, pô. Como é que vai passar para baixo o peixe? Vai passar pela turbina? Vai virar patê, né? Porra, não dá. Então, embaixo você vai diminuir a quantidade de peixes, tá bom? Ó, comprometimento das vias para transporte. Você vai ter problemas, né, com transporte hidroviário, porque o nível da água diminuiu, né? A vazão da água, na verdade, diminuiu. Então, você acaba dificultando uma questão de transporte, né? Uma hidrovia, por exemplo, ia ficar comprometida, tá? Impactos urbanos pela chegada de população. Então, a população, obviamente, né, que vai para lá para construir a usina, ela cria um impacto muito forte, cara. Uma usina hidrelétrica chama muita gente vai trabalhar lá, né? Vai trabalhar na construção da usina. Esse cara tem que morar em algum lugar, cara. Você vai inchar grandes cidades. Cidades que tinham 10 mil, 15 mil habitantes, vão passar a ter 70 mil habitantes. Onde é que vai esse cocô todo? Ai, que nojo. Onde é que vai esse cocô? Onde é que vai esse esgoto todo, esse lixo todo? Você cria impactos ambientais, então, bastante significativos. Isso é uma análise que é indireta, não é só da barragem em si. Mas claro que é uma análise que a gente não pode esquecer, tá? Olha aqui, ó. A crise. Falei pra você que a gente já teve crise anteriormente, né? Ó, a gente vai ter aqui, na década de 90, algumas reformulações do sistema elétrico que vão privatizar grande parte desse sistema elétrico. A ANEEL é criada ali em 96 no governo FHC. A ANEEL é uma agência reguladora, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela que vai fazer toda a fiscalização que vai ser, né, em cima, por exemplo, da Light. O que é a Light? A Light é uma distribuidora. Ela não produz energia, né? Se você pegar Itaipu, por exemplo, o Eletrobras, a Eletrobras é a geradora. Então, a geradora tem que gerar, a geradora, em sua maioria, é estatal, tá? A geradora tem que gerar, a linha de transmissão tem que ser construída, e essa linha de transmissão, ela vai levar para a distribuidora, que é a Light, que é a Ampla, dependendo de onde você está, dependendo do estado que você está, a tua conta de luz, ela vem com uma concessionária diferente. Aqui no Rio, né, é a Light. Se você for para a Baixada Fluminense, se você for para a região dos Lagos, se for para Niterói, que é aqui também no Rio de Janeiro, você vai ter a Ampla, que é a concessionária. Então, assim, quem distribui, quem vende a energia para você é a concessionária. E é ela que vai repassar o lucro, o custo operacional que ela teve, né? Porque, obviamente, ela comprou também mais caro do Estado, tá? Ó, apagões, ameaça de apagões no governo FHC. E vamos lá, pra gente fechar essa aula, tem muito mais aí pela frente. Eu acho que eu vou até fazer uma outra aula, tá? Sobre esse assunto, porque é um assunto muito extenso, né? O assunto de energia é um assunto que tem muitas discussões e, cara, tem muita questão no Enem, tem muita questão sobre o meio ambiente e sobre a questão da energia. Pra você não ficar aí, mas e aí, qual é a minha resposta? Por que minha conta de luz está alta? Olha aí, ó, conta de luz, viu? Falei que tinha. Aí, ó, conta de luz mais cara. O que aconteceu para a conta de luz ficar mais cara? Olha aqui, ó, ações do governo. Ele baixou encargos sobre a tarifa em 2013 e 2014. Ou seja, 2013 e 2014, o que aconteceu? Você pagava a conta de luz baratinha, porque não tinha impostos em cima dela. Foi um erro do governo. Mas, ao mesmo tempo, você conseguiu pagar a conta mais baixinha, não foi? Pagar a conta baixa, tu gosta, né? Então, 2013 e 2014, os encargos que o governo baixou, os impostos que o governo baixou, fizeram com que a conta de luz ficasse mais baixa, tá? Se a conta de luz está mais baixa, vai acontecer o quê? Você vai consumir mais, né? Esperto pra caramba, né? Malandro pra caramba, malandrão. Pô, tô pagando 80 conto de luz? 80, eu quero mais gastar, não tô nem aí, né? Chuveiro quente elétrico, se você não tem chuveiro a gás, né?
chuveiro, eu vou tomar banho de horas, não tô nem aí, PlayStation 4 o dia inteiro lá, ficar lá na internet, X-Vídeo, não, fica lá, né, um monte de mídias sociais, você fica... Cara, você foi gastando luz, ar-condicionado, pá! O consumo aumentou, né? Você conseguiu pagar uma continha ali que era razoável, mas não tinha encargos sobre a tarifa, então era mais barata essa conta. Quando o encargo foi recolocado, aí, ó, tu tem que refazer, né, ou reestruturar a tua conta de luz, os teus hábitos vão ter que ser reformados, porque senão você vai pagar a conta de luz cara, não tem jeito, você vai ter que reduzir os seus gastos, tá? Repasse dos custos das concessionárias para o consumo. Foi o que eu falei. A concessionária é a empresa que vai distribuir para você a energia. Se fica mais caro para ela, claro, fica mais caro para você. Ela não vai assumir esse prejuízo. Óbvio que não. Ela é uma empresa privada. É privatizado. Uma empresa privada, ela preza pelo lucro, tá? Então, ó, baixou encargos do governo, o governo autorizou empréstimos bilionários para distribuidoras. Esse empréstimo, né, quando vai... o governo disponibiliza empréstimo para o cara modernizar a transmissão de energia. O cara não moderniza a transmissão de energia. O cara pega esse empréstimo, sei lá, investe de uma forma errada. Ou então, esse empréstimo não foi suficiente para modernizar o sistema. Olha aqui, ó. Olha o custo. Para onde vai? Seu bolso. Tá? Renovou contratos de concessão e geração de energia, pagando menos pelo serviço. A conta mais barata, como eu falei anteriormente, aumentou o consumo. Então isso aqui é um quadro de 2014, né? A gente está falando um pouquinho sobre o que aconteceu e qual é a consequência disso hoje em dia, mas é um quadro mais de 2014. Razões. A seca é uma razão. Claro que você não pode colocar a culpa na seca somente. Tá? Não dá para colocar a culpa na seca porque a falta de planejamento do governo fez com que a gente tivesse aqui essa seca chegando ao limite. Tá? Então, esses reservatórios ficaram lá embaixo. Claro que foi uma estiagem muito grande, isso comprometeu bastante a produção de energia, mas eu não posso culpar somente São Pedro, né? Não posso culpar somente a chuva, tá? Utilização de usinas térmicas, já falei com você isso aí. Como os reservatórios baixaram, a alternativa foi, vamos produzir energia, tá? Que vem, né, de termoelétrica, não tem jeito, não pode faltar energia, não pode faltar energia. A gente está acostumado a não ter apagão. A gente está há 15 anos acostumado a não ter apagão, a não ter problemas ou iminência de apagão, tá certo? Ninguém quer ficar sem luz, tá? Reajuste anual concedido pela ANEEL, tipo, a ANEEL deixou, né? Ó, a ANEEL é a agência que regula a Ampla, que regula a concessionária, que regula a Light. A ANEEL, ela vai ser a agência reguladora. Então ela fez o quê? Ela liberou o reajuste, tá? Linha de transmissão, isso aqui também é bastante interessante, ó, pra gente fechar nosso papo. A linha de transmissão, ela não acompanha o ritmo da obra da hidrelétrica, foi o que eu falei. Muitas vezes, o governo consegue criar a hidrelétrica, aos trancos e barrancos, gastando pra cacete, obra superfaturada, tá lá a hidrelétrica pronta, tá lá a fonte pronta, tá lá a usina pronta, seja ela hidrelétrica, seja ela térmica, seja qual for a usina, tá pronta a usina. A linha de transmissão não acompanha. Então, essa usina acaba ficando lá encalhada, por quê? Porque não tem uma linha de transmissão que foi, né, construída para acompanhar o ritmo daquela usina. E aí ela está lá pronta para produzir energia elétrica, mas não tem como levar para sua casa essa energia, porque não tem fio. Como você não tem fio? Você tem que construir, né, as torres de transmissão. Tudo isso demanda tempo, demanda gasto. Às vezes o gasto é mal planejado e você acaba focando tudo na usina. E não sobra dinheiro para você produzir a linha que vai levar para tua casa. Esse é o maior problema. Esse é um dos grandes problemas. Outro problema, claro, eu falei para vocês já, é que a gente concentra a nossa fonte energética na hidrelétrica. Se liga só, vou fazer um chamado para você, né, para na próxima aula, a gente vai marcar, não sei se é terça que vem ou na outra. Eu vou avisar vocês no Facebook, fica ligado no Facebook, fica ligado, né, na página do ProEnem, que tem lá toda a agenda, tá? E a gente vai fazer essa aula aqui de uma outra forma, com esse mesmo assunto, com esse mesmo tema, tá? Mas com mais tranquilidade. Dá pra gente dividir melhor. Eu sei que foi muito rápido assim, né? É um assunto bastante interessante, um assunto que vai evoluindo, mas assim, tem muitas coisas pra gente falar sobre isso, porque é um assunto muito importante e pode cair na tua prova do Enem, tá? Então, fica ligado, vem comigo, vem pro ProEnem, vem aqui, porque aqui a gente tem, tudo pra fazer você passar nesse teu vestibular.
Tá certo? Então, ó, a gente vai voltar aqui num outro momento com esse tema ainda, pra gente abordar isso melhor, pra você ficar fera nesse negócio, tá bom? Um abraço, valeu, até a próxima. ProEnem, a preparação que vai além.